Graças e paz, irmãos, nós estamos nesta manhã, mais uma vez, trazendo uma palavra para a nossa igreja e para aqueles irmãos que nos assistem. E nesta manhã nós vamos falar sobre uma coisa que ultimamente a gente tem prestado muita atenção, que é o andar do crente. Nós estamos quase que, praticamente, vivendo uma vida comum, como se tudo fosse normal. E nós defendemos essa ideia, ou as pessoas defendem essa ideia, que nós somos normais, como as outras pessoas. Só que a palavra de Deus nos diz que nós fomos separados, como nos diz que nós somos santos, separados. E se somos separados, não pode ser igual, porque a própria palavra de Deus nos fala, usando a expressão, que nós fomos tirados para fora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, no capítulo 4, de 1 a 3, ele diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. No livro de Efésios, se você for ler a carta de Efésios, que são poucos capítulos, existe muita expressão do verbo andar, mostrando que há uma diferença, que nós temos que andar de um modo diferente, de um modo onde a gente seja observado diferentemente do mundo. Então há uma distinção, queira ou não queira, nós gostando ou não gostando, nós somos diferentes. Por isso que nós temos que fazer a diferença, temos que mostrar para o mundo que nós somos pessoas excepcionais, mesmo que a gente não seja plenamente excepcional. Então isso exige alguns pontos que a gente tem que mudar ou tem que agir conforme a palavra de Deus nos diz. E o andar do crente, podemos observar como filho com o pai, relacionamento de intimidade, de obediência. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, se nós clamamos a Deus como filhos de Deus, nós temos que obedecê-lo. E ele nos convoca para sermos santos, sermos diferenciados, sermos separados e mantemos um relacionamento de intimidade com ele, mantemos um relacionamento de amizade com esse Deus. Então o crente tem que desenvolver isso, cada vez mais estar aconchegado aos braços do Pai, obedecendo a sua palavra e os seus ensinos. Nós também podemos observar que quando nós o andar do crente nos leva a desenvolver um processo de discípulo, como Jesus Cristo, ou como estar aos pés de Cristo. Lucas capítulo 10, 39, nós vamos observar uma situação em que duas irmãs estão agitadas, vivem uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, mas uma delas escolhe ficar aos pés de Jesus. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Então era Marta e Maria. Marta muito apreensiva, muito agitada com as coisas, não que ela não fosse uma discípula de Jesus ou uma discípula de Jesus, mas ela, naquele momento, a irmã escolheu ficar aos pés de Cristo, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus. Então nós temos que, como cristãos, gastar tempo aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, vendo a sua palavra, vendo o modelo em Cristo. Então você vai ter intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de identificar o relacionamento seu com Jesus
olhando para Jesus Cristo, o modelo, que é o servo, que é o Senhor. Então ele vai dizer: nós somos os seus servos, nós somos os seus discípulos e nós queremos ser semelhante ao Mestre. Então o crente tem que andar desse modo, obedecendo ao Senhor nosso Deus, aprendendo de Jesus Cristo e vendo o modelo de Jesus Cristo, e reconhecendo uma coisa, que como cristãos, como crentes, nós somos como peregrinos na terra. O nosso almejar não é o almejar de ter as coisas aqui. O nosso foco é o céu. Eu sei que algumas pessoas têm desenvolvido um tipo de evangelho onde promove a estada aqui. Mas a palavra de Deus nos convoca para pensarmos no reino. O próprio Senhor Jesus Cristo vem e apresenta o reino. Como peregrino na terra, nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 13, o seguinte: os servos de Deus, todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Nós vamos verificar isso de Abel, e andando pela palavra de Deus, nós vamos verificar Moisés, vamos verificar Abraão, vamos verificar todos os profetas, Isaías. Eles tinham essa visão de que eles eram peregrinos aqui, que eles iriam voltar para estar com o Senhor. Então o crente tem que trabalhar nessa linha. Eu estou aqui, vou passar por aqui como peregrino, mas a minha visão, a meta é voltar para Deus que nos criou. Então somos peregrinos na terra, estamos dando uma volta na terra. Então nós temos como cristãos saber que o objetivo nosso não é fincar raiz aqui, numa ganância, numa angústia para ter coisas, mas numa disposição de ser alguma coisa, porque nós estamos vivenciando na expectativa do céu. E outra coisa que como cristãos, como crentes, como servos do Senhor, nós temos que andar como adoradores. Adoradores na igreja, no templo, adoradores no nosso trabalho, adoradores na nossa caminhada no dia a dia, adoradores na nossa casa. Porque Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele vai responder a seguinte pergunta: onde vamos adorar? Uns dizem que é lá no outro monte, outros dizem que é aqui. Mas Jesus diz para ela: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. Então nós temos como cristãos desenvolver um processo de adoração no dia a dia. Cada coisa que fizermos, cada coisa que realizarmos, cada coisa que pensarmos em realizar, que tudo seja para adorar o nosso Deus. Então o andar do crente é totalmente diferenciado. Mesmo que não achamos essa ideia, ou tenhamos essa ideia, o andar do cristão é como a palavra de Deus nos diz, cada vez mais com intimidade com o próprio Pai, que nos deu a vida, que nos deu Jesus Cristo como Senhor, como nosso Salvador, que morreu na cruz, esteve aqui, morreu na cruz, ressuscitou e ao terceiro dia e subiu ao céu. E ele deixou ensinos, por isso que nós estamos sempre aos pés de Jesus, para aprender de Jesus e entender que nós estamos aqui numa passagem ou numa caminhada como peregrinos, porque o nosso propósito, a nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar é de adorar ao nosso Deus que nos deu a vida e que proporciona para nós esse retorno à casa do Pai. Então nós, como cristãos, como crentes, temos que pensar diferenciado do que pensa o mundo. Que Deus nos abençoe.